O ensinamento do enfrentamento entre Flamengo e Palmeiras precisa nos ensinar o que aconteceu de fato e o que a gente pode tirar desse jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca a oportunidade, está aqui no link, tanto da descrição como no primeiro comentário deste vídeo. Gente, domingo pela manhã, no calor de Brasília, Palmeiras e Flamengo fizeram um grande jogo. Os dois melhores times do Brasil na atualidade, Flamengo, bicampeão brasileiro, Palmeiras, atual campeão da Libertadores, fizeram um jogo que precisa ensinar a todos. Sobretudo para as equipes que perderam espaço. E como esse é um espaço de gremista para gremista, onde conversamos, nós precisamos obrigatoriamente trazer o Grêmio para essa discussão e entender por que Palmeiras e Flamengo se distanciaram tanto de Grêmio neste momento. O Grêmio tem uma equipe com bons jogadores. O Grêmio tem uma equipe de altos investimentos. Ah, mas não é tão grande como o investimento do Flamengo, não é tão grande como o investimento do Palmeiras. Até acho que neste momento não. Mas a distância é maior do que a diferença do investimento de ambas as equipes. Grêmio, em relação a Palmeiras, nós vimos claramente os enfrentamentos. Grêmio, em relação a Flamengo, hoje a distância é ainda maior. E quando a gente começa a entender isso, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e tentar discutir o que aconteceu. Por quê? Porque em 2015, 2016 e também em 2017, nós tínhamos um time que apresentava um futebol muito parecido com o que nós vimos hoje. Um time agrupado, um time que tinha intensidade, que tinha peças que se movimentavam no campo todo, como o Luan, que foi a grande inteligência do time do Grêmio. O Grêmio passa a diminuir a sua força quando o Luan sai desse momento, dessa história. Quando o Luan começa a perder rendimento, o Grêmio todo perde. Será que tudo o que aconteceu foi baseado em cima das capacidades individuais? Ou nós temos que também fazer algumas relações no campo tático? Esses ensinamentos saem muito do que aconteceu hoje. Duas equipes que jogam de forma todo o tempo em alta intensidade, todo o tempo pressionando, criando opções táticas, mudando os esquemas de acordo com o que acontecer com o jogo. Foi um jogo para ensinar. Eu fiquei impressionado no final do primeiro tempo, que eu disse, nós, gremistas, paramos no tempo. Ficamos criando narrativas, o Renato é o mito, o Romildo é o mito. Não, vamos para dentro do campo. O que aconteceu? O nosso time não é tão ruim, as nossas peças, será que são um problema? Onde é que está? O time do Flamengo, por exemplo, tem ótimos jogadores, joga um volante improvisado de zagueiro. O William Arão virou zagueiro. Ah, mas ele foi muito bem, mas ele virou zagueiro. E o Palmeiras, e a quantidade de meninos que o Palmeiras botou para jogar hoje? Vocês viram. Ah, mas eles são muito bons. São, os nossos também são muito bons. Os nossos também são muito bons. Nós temos jogadores, nós temos apostas e seguimos em jogadores que hoje já não têm mais a mesma força física. Será esse o problema? Por que a distância? Vocês lembram, há 3 anos atrás, Grêmio e Palmeiras tinham trabalhos, o Palmeiras com altíssimos investimentos e o Grêmio tinha um enfrentamento igual com o Palmeiras. Há 3 anos atrás, o Grêmio tinha enfrentamentos com o Flamengo muito diferentes dos enfrentamentos de hoje. Alguém consegue imaginar o Grêmio batendo no Flamengo hoje? E o que houve? É só dinheiro? O Flamengo, por exemplo, botou no segundo tempo o Michael, aquele que era do Goiás, botou o Vitinho. Eu não quero nenhum dos dois no Grêmio. Será isso? Ou vamos entrar dentro do processo e entender por que o Grêmio era o melhor futebol do Brasil ou uma referência no Brasil e hoje o Grêmio está lá em 5º, 6º, 7º, brigando para tentar uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Vamos para dentro disso? Porque me parece que o Grêmio parou no tempo. E a reflexão não é em tom de crítica, é em tom de buscar uma melhoria. Porque se o Grêmio continuar com as narrativas e com os discursos, só na segunda-feira não vai sair do lugar onde está. A gente tem, por exemplo, hoje um processo de renovação. E taticamente existe uma renovação? Não.
O Grêmio continua jogando naquele 4-2-3-1, com peças completamente diferentes, mas insistindo naquele esquema. Será essa a discussão? O problema é a forma de treinamento? O Grêmio trabalha menos do que trabalha Palmeiras e Flamengo? Por que a distância? Essa é a pergunta. Por que a distância? Por que que o Grêmio perdeu espaço? O Flamengo e o Palmeiras, lá em 2016 e 2017, quando o Grêmio dominava, resolveram olhar para si e falar o seguinte: olha, vamos ter que mudar alguma coisa. O Flamengo mudou. O Flamengo fez outros investimentos, mas o Flamengo mudou. O Flamengo botou um português para treinar, depois procurou outro, não deu certo lá com aquele espanhol e colocou agora o Rogério Ceni, que mantém a mesma lógica, ou seja, o Flamengo tenta manter. Não joga tanto como jogou em 19, eu acho até que não, mas manteve a ideia e o conceito de fazer esse tipo de jogo. O Palmeiras, da mesma maneira. O Palmeiras insistiu numa tese, não funcionou, insistiu em outra, não funcionou, e partiu para esse português, que parece realmente ser muito bom treinador. Mesmo o Palmeiras hoje tendo perdido lá nos pênaltis, uma loucura, pênalti para cá, pênalti para lá. O Palmeiras teve 2 oportunidades de ganhar o jogo nos pênaltis. Mas os pênaltis já é um contexto de competição. O Flamengo e o Palmeiras é que vão lá brincar e decidir quem é que vai ser o campeão dessa Recopa, que eu, sinceramente, para mim não mexe muito com o que eu vi no jogo. O que me impressiona é o jogo, a forma como atuaram. Aí vai se dizer, eles estão fisicamente melhores. Por que eles estão melhores fisicamente? O Grêmio faz a final da Copa do Brasil com o próprio Palmeiras. Por que o Palmeiras estava voando hoje e o Grêmio não está voando? O que tem aqui que as coisas não caminham como caminham em outros lugares? O Grêmio, por exemplo, depois do jogo, o Alexandre Mendes, lá no jogo que nós perdemos para a equipe do Independiente Del Valle, disse: não dá para cobrar nada neste momento porque nós temos só 4 jogos. Mas por que o Palmeiras jogou tanto hoje? O Palmeiras tem o que de diferente? O Palmeiras não teve folga, foi isso? Foi o planejamento? As coisas precisam ser discutidas. O que a gente viu hoje é que é esse o caminho que eu quero para o Grêmio. E eu tenho certeza que nós, gremistas aqui, queremos o Grêmio jogando dessa maneira. Dessa maneira, sendo propositivo quando precisa ser, sendo reativo quando precisa ser, tendo opções e tendo intensidade. Intensidade. Será que o Grêmio consegue ainda ter intensidade com o Lucas Silva, com o Michael, com o Diego Souza? Será que o Diego Souza jogaria hoje nesse jogo lá? Nesse futebol total, onde todos marcam e todos jogam e a todo momento se movimentam? Será que conseguiria? É uma pergunta que a gente precisa discutir. A gente precisa cada vez mais tentar entrar dentro desse, sobretudo dos times que estão mostrando evolução, ano após ano, para discutir. Para tentar chegar nessa hora e dizer, olha, o Grêmio precisa mudar o seu rumo. E eu não estou me referindo ao jogo de quarta. Quarta-feira nós vamos com o que temos e vamos lutar para vencer e nós vamos torcer muito para isso. Não é quarta, mas é o futuro. Nunca em futebol os resultados se dão da noite para o dia, nunca em futebol os rumos se movimentam. Eu canso de elogiar o presidente Romildo aqui pelo que ele fez lá quando entrou em 2015. Canso de elogiar. Mas acho, sinceramente, e estou concluindo isso, que aquele 2015 tem reflexo em 2014, tem reflexo em 2016, e o Grêmio perdeu isso porque achou que a solução estava no pensamento, e não está. Está na quantidade, está na intensidade, sobretudo, e na forma de dar evolução ao trabalho dos profissionais do clube. E o Grêmio rompeu essa regra, o Grêmio desfez a continuidade. E aí, todo ano parece estar recomeçando. E isso claramente não funciona. Nós pegamos, por exemplo, o time do Flamengo hoje, é praticamente o mesmo time, tirando uma outra peça, que ganhou em 2019. O Grêmio mudou 2 vezes o time de lá para cá. Mas é porque o Grêmio não ganhou. Não, é porque o Grêmio não leu o que podia evoluir e o que não podia. Não é porque não ganhou. Porque o Grêmio ficou muito tempo sem ganhar. E se olhar, por exemplo, o time de 2015 do meio para frente, muda muito pouco do time que ganhou 16 e 17 do meio para frente. Muito pouco. Sobretudo em cima dos volantes e de Luan. Foi assim que funcionou. Depois se agregou peças e tal. A partir dali disse o seguinte, não, o Luan não serve mais. Não vamos recuperar o Luan porque ele não quer. E vamos contratar.
E aí o Grêmio saiu. E aí nós temos hoje um time que não é a primeira força do Brasil, não é a segunda força do Brasil, não é a terceira força do Brasil, não é a quarta força no Brasil, talvez seja a quinta força do Brasil. E isso, sinceramente, nós precisamos, sobretudo, discutir. Porque realmente hoje foi um jogo emblemático, categórico. O problema da evolução deles e a virtude da evolução deles precisa nos tocar forte, porque nós temos investimento, porque nós temos qualidade e porque nós precisamos mais. É claro que muitos vão dizer, isso é para criticar o Renato. O Renato tem que ser falado sim, porque o Renato é uma peça importante, muito bem remunerada e que precisa dar mais resultado. Mas todos precisam discutir e entender. Eu tenho certeza que quando a gente olha isso, a gente diz o seguinte, nós precisamos realmente mudar um pouco. No ano passado, quando o Grêmio ganhou do Vasco, o Renato disse que o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil. E não tem há muito tempo. E esse jogo de hoje é um tapa na cara para os que acham que está tudo certo no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.